Oi pessoal, bom dia, professor André. Aulinha do primeiro ano de matemática, tema de hoje, função de primeiro grau, tá bom? O que vem a ser a função de primeiro grau? A função de primeiro grau, ela é escrita, ela é exposta para nós dessa maneira aqui, pessoal, ó, f de x igual a ax mais b. Esse ax indica uma multiplicação de um termo pelo x somado com o b, tá? Então, sempre que aparecer dessa maneira a representação, nós estaremos falando de função de primeiro grau, tá bom? O que isso quer dizer? Na função de primeiro grau, nós temos dois termos constantes, o a e o b, tá bom? Onde o a deve ser sempre diferente de zero. Isso porque ele vai multiplicar pelo x, então é necessário que ele seja um número real, tá? Então, o b é uma constante também conhecida como valor fixo, daqui a pouco a gente vai entender melhor sobre isso, e o x é uma variável que vai modificar podendo ser qualquer número, tá? Então, os três componentes, o a, o b e o x, eles formam a equação de primeiro grau, ou a função de primeiro grau, e ela é representada dessa forma, a vezes x mais b, tá bom? Então, prestem atenção aqui no desenho, no quadro, né? A maneira que ela vai aparecer para vocês, e a partir de agora eu vou explicar para vocês como que a gente resolve uma equação de primeiro grau. Bom pessoal, agora que já vimos então como a função é representada, ax mais b, vamos ver como ela funciona na prática, tá? Então olha que interessante, eu tenho aqui um problema, né? Uma situação, e a gente vai pegar essa situação e vai calcular essa situação através da equação de primeiro grau. Então olha que interessante, em uma cidade alugamos um carro por R$ 154 o dia, temos um valor, mais R$ 16 por quilômetro quadrado, temos outro valor. Calcule o valor para dirigir por 200 km, tá bom? Então aí nós temos uma situação com três valores, tá? Lembrando que nós temos que utilizar ax mais b. Então significa então que eu vou utilizar esses valores, né? Então vamos colocar aqui, ó, f de x é igual a ax mais b, tá? Até aí tudo certo. Então vamos lá. Vamos identificar primeiro quais são os meus componentes dessa equação no meu problema, tá? Então olha que interessante, pessoal. Eu falei para vocês lá no início do vídeo que o a e o b eram termos constantes. Ok. O a, diferente de zero, e o b, um valor fixo. Então a primeira coisa que você vai identificar no problema é qual desses números aqui são fixos. Qual seria o nosso b? Então vamos ler novamente e identificar. Olha que interessante. Em uma cidade, alugamos um carro por R$ 154 ao dia. Olha, pessoal, que interessante. No caso, o nosso B, ou o nosso valor fixo, é o 154. Por quê? Porque independente do tanto que eu ande, qual quilometragem eu irei fazer, esse valor não muda, ele já é um valor fixo. Tá? Então, sempre que você identificar no problema qual o valor fixo que não cabe alteração, esse valor vai ser o B. Então, eu tenho aqui, ó, o B, R$ 154, tá? Também tem o valor de R$ 16 por quilômetro, ou seja, esse R$ 16 vai ser o meu A, que é o termo constante, diferente do zero, né? Que eu falei lá no início, diferente de zero, tá bom? E agora eu quero saber qual a minha variável, qual o meu x. Então, pessoal, o meu x só pode ser, claro, o 200, né? Ou seja, por que o x é o 200? Porque nessa situação eu vou dirigir 200 km, mas eu poderia dirigir 100, 200, 1000, 2000, enfim, indiferente. O termo varia. O que não varia nesse caso é o valor do aluguel diário, 154, ele é um valor fixo, e também o constante, né, um valor do A, que é o 16 por quilômetro, que seria um adicional, né, que além do meu fixo, ele cobra esse valor adicional por quilometragem, tá? Identificado os itens que compõem o meu problema, eu vou agora fazer a resolução do meu problema, tá? Então vamos lá, pessoal, olha que interessante. F de x, então, vai ser A
ou seja, 16, vezes o meu x, tá? 200, mais o meu fixo, 154, tá ok? Olha que interessante, vamos entender novamente, ó. A x tem uma multiplicação aqui, o a vale 16, o x vale 200, efetua a multiplicação e vou somar com o meu fixo, tá, pessoal? Então, olha que interessante. 16 vezes 200 vai ser 3.000, deixa eu olhar aqui na minha colinha, 3.200 mais 154. Ou seja, f de x, então, vai ser 3.200 mais 154, 3.354 reais. Esse é o valor que eu vou gastar para rodar 200 quilômetros com base nas informações que o problema aqui me passou. Pessoal, função de primeiro grau é simples, tá? Basta entendermos como fazê-la, identificarmos os componentes da situação. Vou dar mais uma dica importante. O único componente que você não pode errar é o fixo. Você precisa identificar. Por que os outros você não precisa ter tanta dificuldade em identificar? Porque, pessoal, o A, ele multiplica o X, tá? Então não importa se você está em dúvida qual é o A e qual é o X, porque mesmo que você multiplique ele de forma invertida, ele alcançará o mesmo valor, tá bom? O que você não pode errar é o fixo, porque se tu erra o fixo, tu se perde no cálculo, tá? Então, a partir do momento que você consegue identificar o fixo, né, a constante fixa ali, o B, qualquer um dos outros dois aqui, não importa a ordem pela qual você vai multiplicar, você vai alcançar o mesmo resultado, tá? Então, cuidado com isso apenas, tá, pessoal? Tá aí, então, a resolução. Eu vou dar mais um exemplo para vocês, para a gente encerrar essa parte da equação. Só vamos lá, vamos seguir para mais um exemplo. Pessoal, olha agora que interessante essa situação aqui, ó. Sendo f de x, ou seja, né, uma equação de primeiro grau, 3x mais 6, tá? Tá aqui, ó, tá montadinha. Sendo que x tem valor igual a menos 2, calcule, tá bom? O que você vai ter que fazer nessa situação aqui, pessoal? Então eu já tenho aqui a equação, tá? F de x igual, né, a 3 vezes, lembrando sempre que é uma multiplicação. Ele me deu um valor de x aqui, ó, estão vendo? Ó, o valor de x aqui nesse caso, menos 2, né? Então, menos 2 mais a sequência aqui, ó, 6. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu só substituí o valor de x que ele me deu pelo x da equação aqui. Então eu criei essa expressão aqui. E aí eu vou resolver agora. Olha que interessante, ó. F de x é igual 3. Aí, pessoal, um detalhe importante aqui, ó, talvez alguns de vocês ainda não saibam. Eu tenho uma multiplicação e tenho uma soma, tá? Você não deve somar primeiro, você tem que multiplicar primeiro e depois efetuar a soma, tá? Eu acho que eu já expliquei isso em alguma outra aula, mas só para retirar a dúvida. Então, primeiro nós vamos fazer esse cálculo aqui, pessoal, ó. Vamos esquecer o 6 aqui, tá? E vamos focar o nosso cálculo no 3 vezes menos 2, tá? Então, olha que interessante. Vou tirar para cá para a gente poder entender, ó. 3 vezes menos 2. Aqui nós temos sinais, temos que fazer um joguinho de sinal, então presta atenção. O 3 tem número sinal positivo e o 2 sinal negativo. Então primeiro eu foco na multiplicação. 3 vezes 2, 6. Agora eu vou verificar os sinais, ó. Se eu tenho um sinal positivo aqui no 3 e tenho um sinal negativo no 2, ó, mais com menos, menos 6 é o valor. Então eu venho aqui, ó, menos 6 mais 6. Tranquilo? Tá? Vou repetir, ó. Efetuei a multiplicação. 3 vezes menos 2. 3 vezes 2, 6. Mais com menos, menos 6. Beleza? Trago mais 6 para cá. E agora resolvo o meu cálculo aqui, ó. F de x é igual. Pessoal, interessante aqui o detalhe, ó. Na próxima aula eu vou passar um videozinho só de regra de sinais. Mas antes que isso aconteça, eu vou explicar. Estão vendo que eu tenho aqui um sinal negativo e um sinal positivo.
Nesse caso aqui, eu não faço essa jogadinha que eu fiz antes aqui. Aquilo ali só vale para multiplicação e para divisão. O que eu faço aqui agora? Eu vou pensar da maneira prática primeiro, da maneira teórica primeiro, e depois eu passo uma prática para vocês. Então olha que interessante. Sinais diferentes, estão vendo? Ó, sinais diferentes, eu diminuo e mantenho o sinal do número maior. Nesse caso aqui não vai acontecer, porque como eu vou diminuir, 6 menos 6, ele vai dar 0, tá bom? Essa é a jogada, ó. Sinais diferentes, diminui e mantém o sinal do número maior. Nesse caso não, porque deu 0. Mas vamos pensar um lado mais prático para você não errar esse jogo de sinal. Digamos que o 6 é aquilo que você tem de teu. Vamos pensar em dinheiro, seria o seu dinheiro. E esse 6 aqui é o que você está devendo. Então olha que interessante. Você devia 6, foi lá e efetuou o pagamento com 6. Quanto é que ficou de saldo para você agora? 0, tá? Então pensem dessa maneira que você não errar, tá bom? Mas isso aqui eu vou passar numa outra aula. Finalizando a função de x, então, a equação de primeiro grau, o resultado final 0, tá? Dessa equação, x é menos 2, eu fiz o cálculo e cheguei em 0. Pessoal, basicamente é isso, tá? Prestem bastante atenção no que eu acabei de falar. Eu vou deixar lá no grupo depois as atividades para vocês fazerem. E, com muita atenção, refaçam, sempre prestando atenção no fixo, tá bom? Para depois vocês conseguirem calcular. Semana que vem eu gravo um videozinho daí com a correção. Beleza? Muito obrigado e até a próxima aula.